Queridos, a Bíblia declara uma história, uma passagem tão poderosa. Eu quero dizer para você que quando leio essa passagem bíblica que está em Mateus capítulo 14, é uma palavra muito forte. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não prego hoje essa passagem só porque eu apenas li, mas eu quero dizer para você, queridos, que eu prego hoje porque eu entrei na história. Há um tempo atrás, Deus nos deu a graça de irmos a Israel. E nesse mesmo lugar onde a Bíblia ensina um exemplo muito poderoso para termos sucesso e vitória na nossa vida hoje, Deus nos deu a graça de estarmos neste lugar, que se chama Mar da Galileia. Mas a Bíblia diz, queridos, que no capítulo 14, de uma passagem tremenda a respeito de uma experiência sobrenatural que os discípulos tiveram com Jesus. A Bíblia diz no capítulo 14, Mateus 14, versículo 22, diz uma palavra especial. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E eu quero aqui trazer para você esse versículo 24, para mim e para você é algo muito especial, que diz assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Trazendo para os nossos dias hoje, querido, nós podemos entender, vento contrário significa adversidades que muitas das vezes se levantam para tentar nos tirar do propósito. Não sei como está a sua vida hoje, não sei como você está enfrentando essa situação. Com certeza, assim como aconteceu comigo, com certeza está acontecendo com você também. Em que sentido? Situações que muitas das vezes se levantam para tentar tirar a nossa paz, a nossa alegria, tentar tirar o nosso foco, nos tirar do propósito de Deus em primeiro lugar. Até porque, queridos, o segredo de nós termos uma vida de sucesso é quando nós estamos trilhando a jornada que o próprio Deus deseja que venhamos trilhar, porque somente Ele sabe o que é melhor para nós. Eu vou abrir um parênteses aqui, vou dizer algo muito forte para você, para que possamos juntos receber essa palavra. Eu e você não sabemos o que é melhor para nós, mas Deus sabe, o Senhor Jesus sabe o que é melhor para nós. Aí você diz assim: pastor, me mostre na Bíblia isso que o Senhor está falando. Eu vou mostrar para você nas Escrituras. Isaías capítulo 55 nos ensina, do versículo 6 em diante, diz o Senhor: os vossos caminhos não são os meus caminhos, e os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Mas digo eu, os meus caminhos são para vós, e os meus pensamentos são para vós. Ou seja, o que Deus tem para mim e para você é algo tão extraordinário, queridos, que Ele fará de tudo para nos abençoar. Só que, para eu ter vitória na vida, eu precisarei ter maturidade de entender o processo que eu estou vivendo e como é que eu adquiro uma maturidade para vencer as crises e as adversidades da vida. Quando eu me aprofundo nas Escrituras Sagradas, quando eu me deixo ser tratado, principalmente pelo Deus eterno que me conhece, que me fez e que nos gerou. A Bíblia nos ensina, querido, que Jesus deu uma ordem para os discípulos: entrem no barco e atravessem para o outro lado. Interessante que no capítulo 8, a Bíblia ensina que Jesus, a primeira experiência nos discípulos, Ele também mandou eles entrarem no barco. Só que no capítulo 8 de Mateus, Ele entra junto com os discípulos e Ele dorme no barco. E a Bíblia diz que é a mesma coisa, o vento contrário, as ondas, e eles se desesperam e eles pedem socorro, eles correm até Jesus. No capítulo 8 eles dizem: mestre, nos socorre. E o Senhor se levanta e diz assim: homens de pequena fé. Isso aqui é algo tão forte, que no capítulo 8 Jesus já estava treinando eles. Ou seja, trazendo para os nossos dias hoje, tem momentos na nossa vida que nós precisaremos passar por processos de amadurecimento, processos de crescimento, para que possamos enxergar, ou seja, ver de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2, que nos ensina: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem coisas extraordinárias para nós, e é por isso que eu digo para você, nós não sabemos o que é melhor para nós, mas quando nós deixamos ser tratados pelo Deus que nos chamou, nós começamos a enxergar e ver as coisas diferentes. A Bíblia diz que eles clamaram, Jesus olhou para eles e disse: homens de pequena fé. E Jesus olha para o mar, para o vento e para o mar e diz assim: vento, acalma-te, mar, cessa-te. Ou seja, ele deu a ordem para que aquela tempestade na época do capítulo 8 viesse parar. Aí a Bíblia diz que o tempo se passa, entra no capítulo 14 e eles passam a mesma experiência, só com uma forma diferente. Jesus não está mais no barco. Vai existir momentos na nossa vida, queridos, que as provações que nós vamos enfrentar, muitas das vezes o cônjuge não vai estar presente, os filhos não vão estar presentes, os amigos não vão estar presentes, os pais não vão estar presentes, ou seja, vai ter momentos que vai ser só nós, vai ter um momento que é só nós e Deus, vai ter um momento que nós vamos nos deparar com um deserto, e eu digo para você que deserto não é o fim, deserto só é o início de um grande processo de crescimento para alcançarmos experiências novas em Deus. Mas a Bíblia diz que os discípulos estavam sozinhos no barco, e quem sabe esse barco hoje, ele se chama casamento, quem sabe esse barco hoje na sua vida se chama depressão, quem sabe esse barco hoje na sua vida se chama problemas familiares, ou seja, problemas financeiros. Talvez você já pensou, por causa dessa pandemia, essa situação, de desistir dos seus sonhos, de desistir dos seus projetos, de desistir da sua jornada, ou seja, de desistir de tudo. E eu quero aqui convidar você e dizer: não desista daquilo que você gastou anos e anos para chegar onde você está. O que Deus ele quer que eu e você sejamos é que nós precisamos ser pessoas perseverantes naquilo que nós estamos fazendo. Ou seja, se eu tenho certeza do que eu estou fazendo, então eu preciso ir em frente. A Bíblia diz que o justo que serve a Deus, lá em Hebreus capítulo 10, ele precisa viver da fé, mas se ele retroceder, o Espírito do Senhor não terá prazer nele. E eu quero concluir essa mensagem aqui, dizer para você, queridos, os discípulos, eles tiveram uma outra experiência, ou seja, dentro do barco, que talvez era só totalmente diferente, mas a situação era quase idêntica. A diferença é que quando eles estavam prestes a afundar, se eu fosse entrar em detalhes, a gente ia mais longe, mas eu quero aqui concluir e dizer para você, essa segunda experiência dos discípulos, eles não viram Jesus dentro do barco, eles gritaram, eles clamaram, mas eles viram Jesus andando por sobre as águas. Escute uma coisa, quero encerrar essa mensagem e dizer para você, em meio a essa tempestade que talvez você esteja passando, o Senhor surpreenderá você, o Senhor aparecerá na hora certa, no momento certo. O Senhor, o que Ele pede de mim e de você hoje, é que nós venhamos acreditar, que nós venhamos crer, que nós venhamos tomar posse das suas promessas. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então a sua casa está na agenda de Deus, a sua família está na direção de Deus, os olhos do Senhor estão na sua direção. Então não duvide, creia, tome posse, acredite, vá com força, ou seja, tome posse da promessa que Deus fez para você, e com certeza o Senhor vai mudar a sua história.